Há cerca de 4.000 anos atrás, Deus chamou um homem chamado Abraão e prometeu dar uma terra aos seus descendentes. Este povo é um povo especial para Deus. Esta terra seria Canaã, onde Abraão viveu como estrangeiro pelo resto da vida. Abraão teve um neto chamado Jacó, que teve seu nome mudado por Deus para Israel, que significa ele luta com Deus. Israel teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Muito tempo depois, a terra de Canaã também teve seu nome mudado para Israel. A história de Israel é marcada por lutas e vitórias. Em inúmeras passagens bíblicas, Deus ajudou o povo de Israel, tirando o povo do Egito, depois de muito tempo escravizada. Israel ainda passou por muitos massacres na história. Houve um tempo em que o povo de Israel se espalhou pelo mundo. Jerusalém, berço do judaísmo, terceira cidade mais importante para o islamismo, é onde Jesus Cristo, o homem mais importante do cristianismo, foi preso. Israel, apesar de não ser uma potência econômica, ainda desperta interesse em todo o mundo. O país é tão pequeno que caberia dentro do Sergipe, o segundo menor estado do Brasil. A população de Israel é menor que a população de São Paulo. Israel sempre foi perseguida e por várias vezes tentaram apagar Israel do mapa da história. Mas isso já havia sido predito pelo Senhor em Deuteronômio capítulo 28, versículo 64, que diz assim: E o Senhor vos espalhará em todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais. E nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecimento de olhos, e desmaio da alma. Isso se iniciou com a destruição do primeiro templo, a dispersão e cativeiro dos judeus para a Síria e para a Babilônia. A segunda fase da dispersão do povo de Israel deu-se com a destruição do segundo templo no ano 70 depois de Cristo. A morte do Messias fez com que as ovelhas de Israel fossem dispersadas pelo mundo. Isso foi profetizado pelo profeta Zacarias, e Jesus citou essa profecia antes da sua morte. Em Mateus capítulo 26, versículo 31 diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E no ano 135 depois de Cristo, o imperador Adriano tentou apagar para sempre a memória dos judeus. Ele mudou o nome de Israel para Palestina, e mudou também o nome de Jerusalém para Aelia Capitolina. Durante quase 2000 anos, os judeus não puderam voltar a Jerusalém. A cidade foi literalmente pisada pelos gentios, e os judeus ficaram poucos em números, e foram dispersados da terra e se espalharam por todo o mundo. Nem a planta dos seus pés teve repouso. Daí surgiu a famosa expressão, o judeu errante. No ano de 1947, as Nações Unidas e sua Assembleia Geral, com 33 votos a favor e 13 votos contra e 10 abstenções, adotam o término do mandato britânico sobre a Palestina e a partição do território em 2 estados, um judeu e um árabe. E no ano seguinte, Israel declara finalmente a sua independência. No ano de 14 de maio de 1948, os judeus começaram a fazer o retorno à sua terra, a terra de seus pais. A expressão relógio de Deus no mundo é usada por muitos cristãos que vivem antenados no que acontece no Estado israelense. O reaparecimento de Israel como nação e os conflitos que ocorrem por lá ganham proporções escatológicas, e isto é visto como o cumprimento das profecias bíblicas acerca do fim dos tempos e do retorno de Cristo. Estamos vivendo um tempo muito profundo na história. Vivemos em um tempo em que as profecias de Isaías, Ezequiel e Jeremias, que estavam adormecidas há mais de 2000 anos atrás, estão se cumprindo em nossos dias. A Bíblia predisse que Israel ocuparia importância política, econômica, central para as nações
Nos últimos dias, há 500 anos antes de Cristo, o profeta Zacarias profetizou que Israel seria um peso para as nações. Em Zacarias capítulo 12, versículo 2 até o 3 diz assim: E eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos a que a carregarem, certamente serão despedaçadas, e juntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Os rabinos judeus atuais não acreditam que Jesus veio à terra, e ainda eles dizem que quando o verdadeiro Messias vier, ele conduzirá pessoalmente à reconstrução do terceiro templo de Salomão, e por consequência necessariamente fará isso com algum tipo de sucesso diplomático, que até agora o mundo não viu, apesar das inúmeras tentativas de várias potências mundiais. Os Estados Unidos tentou fazer um acordo de paz entre Israel e a Palestina, pondo um ponto final do derramamento de sangue interminável entre as nações, sem muito sucesso. Mas ainda vai existir alguém que conseguirá esse acordo de paz, e vai conseguir enganar também os rabinos, e esse alguém será o Anticristo. Este acordo de paz está profetizado em Daniel capítulo 9, versículo 27, que diz assim: E ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Uma semana em profecia corresponde a 7 anos. Então, na metade da semana, findando-se o período de 3 anos e meio, Israel sofrerá uma grande perseguição. O anticristo vai quebrar o acordo de paz e vai perseguir e martirizar Israel na grande tribulação. O anticristo conseguirá e fará, com aclamado sucesso e sinalizando assim para o mundo, a chegada de um líder promissor, capaz de resolver os grandes conflitos do planeta e finalmente conduzir a humanidade à tão sonhada paz mundial. O anticristo receberá um poder maligno para operar sinais e maravilhas e impressionar o mundo inteiro. A marca da besta de forma sutil será aceita pela maioria da população. Quem não tiver essa marca não poderá comprar nem vender. E é impressionante como tudo já está se encaminhando para a chegada do anticristo. Mas antes da chegada do anticristo nós esperamos o nosso Salvador. Jesus falou em uma de suas parábolas sobre o brotar da figueira, quando ele conversava com os discípulos acerca do fim dos tempos e da sua vinda, e dos sinais que antecederiam a sua vinda. Isso está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 32, que diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. A oliveira, a videira e a figueira, muito abundante na terra de Israel, sendo referida várias vezes no Antigo Testamento como símbolo de Israel, o brotar da figueira que Jesus estava se referindo era o ressurgimento de Israel como país. Além dos sinais que Jesus falou, como guerras, rumores de guerras e pestes, ele falou também sobre o brotar da figueira, que consequentemente já aconteceu, que foi o ressurgimento de Israel como país. Jesus estava querendo dizer também que em Israel ele deveria ser reconhecido como o Messias. Alguns rabinos não aceitam o fato de que Jesus veio à Terra, já outros o aceitam como o Salvador, caracterizando-se o brotar da figueira. E hoje em Israel, os jovens crentes israelenses já podem louvar e exaltar livremente a Adonai em suas congregações, e com todos esses acontecimentos podemos chegar à conclusão que somos a geração do arrebatamento. Jesus está muito próximo, a vinda do Senhor está próxima, o brotar da figueira já aconteceu, os sinais que antecedem a vinda de Cristo já estão acontecendo dia após dia, e muitas pessoas estão desapercebidas. Nós esperamos todos os dias o retorno do nosso Salvador. Esperamos ansiosamente por esse dia e clamamos todos os dias: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Israel passará pela grande tribulação, mas os gentios serão arrebatados e voltarão juntamente com o Senhor nos ares para livrar
Israel das mãos de Satanás, do anticristo e do falso profeta. Vamos nos preparar, pois somos a geração do arrebatamento.